Boa tarde, sejam bem-vindos ao PU Talks, que é o podcast da Zanateni, trazendo cada vez mais conhecimento sobre a utilização do poliuretano. Eu, particularmente, trabalhei no grupo de Bridge, que é a mãe da Zanateni, e em 2000 eu estive no Canadá e me encantei com o sistema de construção de wood frame. E em 2001 eu resolvi fazer a minha primeira casa em steel frame. Na verdade não tinha mão de obra e nem sequer se conheciam, nem gesseiro de drywall naquela época existia. Então eu fui obrigado a fazer a estrutura de concreto e fazer fechamento em placa cimentícia importada do Chile. E essa casa eu vendi em 2001 e continua intacta. E agora em 2021 eu construí minha segunda casa, totalmente feita em steel frame. Pra vocês terem uma ideia, minha casa de 300 metros quadrados, chegou em cima de uma única carreta vinda do Rio Grande do Sul e veio todos em pacotes como se fossem os LEDs. E no dia do descarregamento, a equipe de montagem estava no local e foi distribuindo os pacotes de acordo com o lugar em que elas seriam colocadas. E a casa virou um showroom no condomínio. E até hoje o pessoal passa lá querendo saber como é que foi construída. Então, estamos recebendo o Gilberto de Freitas, diretor-geral do ITI, Instituto de Tecnologias de Industrialização das Edificações. Seja bem-vindo. Muito obrigado, José Raimundo. Muito obrigado pelo convite da Zanateni. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco, desse mundo da construção industrializada. Eu sou o professor Gilberto de Freitas, como o José Raimundo acabou de me apresentar, e dirijo aí o único instituto brasileiro dedicado aos processos industriais de produção de edificações. Bom, vamos bater um papo, vamos entender um pouco mais sobre esse mundo aí que eu chamo de métodos modernos de construção. Vamos entender aí como que o poliuretano, como que os compósitos vão emergir cada vez mais como solução para esse mercado. E a construção industrializada, Gilberto, já é uma realidade no Brasil? Olha, quando a gente fala em construção industrializada, eu costumo associar a construção industrializada a um termo chamado métodos modernos de construção. O senhor acabou de falar sobre light wood frame. Esse é o primeiro método moderno de construção. E ele surgiu justamente junto à primeira revolução industrial. Então, construção industrializada está diretamente relacionado com industrialização. Certo. Então, o light wood frame, ele surgiu a expansão dos ingleses, na ocupação da América do Norte. E aí, os princípios de padronização, de simplificação, estavam presentes. Por que o inglês não trouxe o tijolo e o ferro fundido para fazer casas, e sim aproveitou o amplo recurso de coníferas, certo, e criou um sistema construtivo baseado em painéis, plataforma, painéis, e com esses painéis aí ele conseguiu ocupar e fixar o ser humano com baixo custo, certo, muito rápido. Então, princípios da industrialização. E no Brasil, qual razão o wood frame não se desenvolveu? Olha, é muito curioso o wood frame no Brasil. Talvez o Brasil seja o único país que adotou o wood frame já partindo da industrialização. A empresa mais conhecida no país, com certeza, é a Tec Verde. Em 2008, eu estava fazendo uma faculdade de silvicultura, que eu estava estudando, o pessoal estava construindo ela, de light wood frame, no município de Capão Bonito, no interior de São Paulo. E um grupo de jovens de Curitiba, que estavam estudando engenharia civil e arquitetura, vieram me visitar. Certo. E eles eram entusiastas do light wood frame. E de lá, eles foram para a Alemanha e voltaram de lá com a ideia de industrialização, sustentabilidade, e montaram uma pequena empresa que produzia painéis no galpão. Não era com carpinteiros no canteiro de obras. E hoje, a Tec Verde, que é a empresa que teve origem com esses jovens que me conheceram naquela época, já há quase 13 anos, Zé Ramon? Eles têm uma empresa que fabrica 120 apartamentos por mês por torno. E já tem empresa no Brasil com capacidade instalada para 10 mil casas ano industrializado. Então o wood frame no Brasil, ele vem evoluindo industrializado.
Certo. E já dentro de fábrica. a gente nem faz ideia, né, desse meio. Né? Então, assim, o wood frame no Brasil tem essa característica. E agora, inclusive, nós temos uma pós-graduação específica sobre as construções leves, que é o steel frame, o wood frame e o SIP, e vários ex-alunos nossos já criaram até a associação do wood frame, já tem equipes construindo. Então, agora que estão surgindo as equipes trabalhando com o wood frame do canteiro, às vezes levando alguma coisa do galpão painerizado, é bom também frisar isso, e o pessoal motivado por questões de sustentabilidade, de ser um recurso renovável, a madeira, com essa questão do sequestro de carbono, com essa questão aí da energia. Então, é muito interessante, né? Então, assim, o wood frame está fazendo uma história, certo? Mas a história brasileira, ela tem essa nuance aí curiosa. Entendi. Isso é uma surpresa também. Porque eu vi várias casas, visitei várias obras antes de construir minha casa em steel frame, e a montagem é no canteiro de obra. Agora que eu estou vendo no Vale do Paraíba, que é um núcleo de steel frame forte, de começar a panelizar o steel frame. É muito boa essa questão. Painelização, pessoal. Isso é uma característica de todos os métodos modernos de construção. Eu vou citar aqui para vocês 4 sistemas construtivos. Light wood frame, o light steel frame, o structural insulated panels, nome estranho, né? A gente costuma batizá-lo como SIP, e o cross laminate timber, ou CLT. Não tem nada a ver com a CLT, que é a legislação da nossa trabalhista, verdade. Esses 4 sistemas construtivos, todos eles são painéis. O light steel frame não é um monte de perfil com placas. O wood frame não é um monte de barrote de madeira com placas. Ele já nasce de um conceito de painéis. Então, a painelização é um princípio desses métodos. Justamente por isso que é mais produtivo, é mais leve e é painelizado. Só que o primórdio de tudo isso é painelizar no canteiro. E agora, por questões de produtividade, por questões de melhorar a qualidade, de diminuir o tempo do canteiro de obras, porque aquela história de mão de obra barata no Brasil não existe mais, isso é águas passadas. Então o pessoal vem investindo cada vez mais em pessoal em ter galpão, produzir painel, trazer para o canteiro, montar, ficar mais rápido. Então, esse princípio da painelização, ele é muito interessante e importante que o pessoal entenda isso. Quando a gente vai trabalhar com o light steel frame ou light wood frame, a gente está já na construção industrializada. Porque o princípio da construção industrializada também se baseia em você fazer montagem, não em fazer construção. Construir é coisa de artesão. Fabricar e montar tem a ver com indústria. Então, quando a gente fala, o light steel frame é industrializado. Mas se o pessoal está lá no canteiro de obras com um capacete, por que é indústria? É indústria porque eu estou montando. Só que eu preciso cada vez mais criar produtos mais complexos, mais sofisticados, com mais valor agregado, para que eu chegue lá no canteiro e monte. Vou dar um exemplo, Zé Raimundo, da construção civil brasileira que já fez essa transição. A indústria moveleira. A indústria moveleira brasileira, lá nos anos 80, ela falou, nossa, o marceneiro, o lustrador, acho que vocês nunca ouviram falar desse termo, né? Lustrador, Deus já. Mas tinha o aplicador de sinteco, tinha o pessoal que lustrava, tinha o polidor, tinha umas profissões que ninguém ouve mais. Mas a marcenaria, ela era formada por muitos artesãos. A indústria percebeu que estava perdendo produtividade, estava ficando cada vez mais difícil, ela não conseguia escalar. Então o que ela fez? Ela criou uma cadeia produtiva baseada em componentes, colocou isso no centro de distribuição, e aí foi criando pequenos assembladores. Surgiu um mercado de assemblers, que faz a venda para o cliente final. Que a indústria aqui de escala tem dificuldade de chegar na polagem. Então a indústria de base, a indústria de tecnologia de materiais avançados, a indústria de transformação disso aqui, os transformadores, os distribuidores, o pessoal aqui que faz famoso móveis planejados, as lojas de produtos padronizados. Isso fez com que a construção civil brasileira se modernizasse. É o que vai acontecer na indústria de edificações. Cada vez mais nós vamos lá para o canteiro, com menos gente, com menos sofrimento, menos peso para carregar, menos sol na muleira,
menos poeira, menos barro, entregar o produto para o cliente, deixar ele contente. Esse é o futuro, pessoal, que já chegou na construção civil. Não é mais futuro, hein? Quem achar que isso aí é futuro, tá bem enganado. E o segredo é a capacitação, né? Com certeza. Por que, pessoal, capacitação? Olha a palavra que o Zé Raimundo usou. A mão de obra, pessoal, da construção civil, ela está passando por um fenômeno que, assim, afeta toda a indústria, não só da construção civil, o comércio, o serviço. O Brasil, nos anos 70, era um país de jovens. Era o povo fazendo filho a rodo, né? Todo mundo aí tendo 3, 4 filhos, né? Era todo mundo aí com aquela criançada. Então, todo mundo ia de domingo no parquinho com 3, 4 filhos lá. Hoje, pessoal, o brasileiro tem tido em média 1 filho por casal. Então a nossa taxa de fecundidade, ela caiu muito. Por consequência, ao invés de sermos um país que a pirâmide etária era exatamente, né, o termo pirâmide, agora ela está ficando invertida. Ela já está quase um tubo. O que tem aqui embaixo, o que tem no meio, o que tem em cima. E nos próximos 25 anos, ela vai virar um trapézio. Vai ter mais gente aqui em cima, com mais de 50 anos, e menos gente aqui embaixo. Então, além de termos muito menos jovens, nós vamos ter mais ou menos 1/3 dos jovens que nós tínhamos, 25% desses jovens não querem trabalhar nem estudar por várias razões. Uma delas é que eles não estão se adaptando a modelos de negócio que eram da velha economia. Então, está surgindo uma nova economia, as empresas estão se adaptando, os jovens estão tendo dificuldades, os empresários estão tendo dificuldades. Então, assim, é muito menos jovens, com menos jovens ainda, dispostos a trabalhar nos modelos antigos. E na construção civil? Na construção civil é uma tragédia. Quem quer ser servente de pedreiro? Quem quer ser pedreiro dessa garotada? Quem quer cavar lá uma valeta com uma chibanca? Que é isso? Faz o chibanca aqui. Chibanca, blanda, olha os nomes que tem na construção civil. São alguns tipos de pás para se cavar lá o solo. O pessoal não quer mais isso, pessoal. O jovem antes até ia forçado, ou ia porque a família precisava. Então ele se submetia a esse esforço. Mas hoje ele não quer mais. Ele quer ir para o mundo digital. No máximo ele vai ser o entregador de iFood, ele vai ser um assistente de alguém que faz um trabalho digital. É uma sociedade cada vez mais de serviço. Então, com isso, a média de operários da construção civil já está passando 41 anos. E ela tem subido, Zé Raimundo, 1 ano a cada ano. Então a gente não está... A gente já entrou numa curva que é acelerada. Então essa base aqui, ela tá evaporando. Então se você tem uma construtora, se você tem uma empreiteira, dê uma olhada no perfil de idade da sua equipe. E você vai perceber que, assim, nos próximos 4 ou 5 anos, se você não tiver feito um modelo de negócio, uma estratégia de transformação da sua empreiteira, da sua construtora, provavelmente você vai estar a perigo de fechar as portas. Porque as novas edificações, elas obrigatoriamente vão passar por um processo de industrialização. E aí, gente, se tem uma coisa que construção industrializada não é construção. É transformar obras em produtos modernos. Aí entra a indústria. E a mentalidade do construtor, do técnico, do tecnólogo, do engenheiro civil, do arquiteto, não é de indústria. É uma mentalidade de obra. E essa mentalidade, ela até atrapalha a gente. Então você vai precisar passar por reciclagem e vai precisar também trazer quem? Jovens para a construção civil. Aquele operário do canteiro, ele não vai se adaptar na fábrica com facilidade. Eu costumo usar a seguinte expressão, Zé Raimundo. A indústria da construção civil não é uma obra na sombra. Não é tirar o operário da construção e levar para um galpão. Eu aprendi ao longo dos anos que a obra não é um lugar. A obra é uma cultura. E ela vai com o operário para onde ela for. Então, se ele lá no canteiro, ele tinha desperdício, ele não cuidava bem da ferramenta, ele fazia as coisas às vezes com algum, né, a gente fala com recurso técnico, tentando fazer um jeitinho, ele vai fazer a mesma coisa dentro do galpão. Ele não vai se adaptar a uma palavra que na indústria é muito comum. Processos. Na obra, a gente fala de tarefa. Na indústria, a gente fala de processos.
processos para quê? Para que a gente possa medir, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa buscar uma nova tecnologia para melhorar a produtividade. Então, nesse mundo de processos, que é um mundo que está se abrindo, nós temos que trazer aqueles profissionais, aqueles empreendedores que tiverem essa percepção que a transição da construção civil tradicional para a construção industrializada está em curso. E o bom, pessoal, é que tem empresas como a Zanatani, são empresas que conhecem aí de materiais avançados e que podem contribuir com vocês para entrar nesse mundo novo, nesse mundo aí dos polímeros, dos compósitos. Então, sejam bem-vindos. Até pegando um gancho, você falou da palavra produtividade. O Canadá é um país que tem 8 meses de neve lá, então a janela de construção de edifícios e casas lá é de praticamente 4 e 5 meses. Então eles têm que ser produtivos. E numa das visitas que eu fiz ao Canadá, a Woodbridge estava fornecendo sistemas de espuma rígida para os caminhões que já tinham a injetora, o material tal disponível. Então, no contato telefônico, ele atendia uma obra, voltava, na parte da tarde atendia outra obra, é just in time o sistema de aplicação. E o nosso CEO, que adora muito o poliuretano, ele perguntava, Raimundo, como é que vocês fazem no Brasil? Eu falei para ele, a gente abre a janela no verão e fecha a janela no inverno. Ele falou, não pode ser assim no Brasil. E pelo que eu estou vendo, não vai ser assim, né? Não. E olha, pessoal, o Canadá é um país que, vamos lá, algumas coisas a gente pode tirar de paralelo. É um país que tem um norte muito frio, né? Então, além da neve, ainda tem o frio. Então, não é fácil, né? E o Canadá também é um país que tem poucos jovens. É um país que precisa ser mais produtivo pela falta de jovens. Quando a gente olha, então, para o Brasil é um continente, pessoal. Parece, né? Estou falando aqui uma coisa infantil. Mas vocês sabiam que a Espanha cabe dentro de Minas Gerais? Vocês sabiam que a Europa inteira cabe dentro do Brasil e sobra lugar? Sobra os cômodos ainda? Então o Brasil é muito grande. E tem 8 zonas bioclimáticas macro. E existem regiões que, por exemplo, também têm situações climáticas, como é o caso da neve, que impede a construção lá no Canadá. Aqui no Brasil tem regiões, por exemplo, no Pará, tem regiões amazônicas, que chove demais. Então, se não está nevando, mas está chovendo de bica, então como é que você vai construir? Você vai ter que estar num galpão, com processos, produzindo e adaptado às condições climáticas, né? De muito calor, muita umidade. Então, com certeza, os materiais avançados da indústria química vão ser o caminho para a solução. Então, a gente vai precisar passar por uma grande transformação. E a indústria química, a indústria de compósitos, ela tem um papel fundamental nesse processo. E falando do poliuretano, que é o grande desconhecido da construção steel frame, ou lightwood, eu percebi nas 2 conferências que eu tive que a indústria nacional não está preparada para oferecer tubulação hidráulica ou elétrica adaptada ao light steel frame. Então, tem muita coisa ainda rosqueada, enquanto a gente tem engate rápido, tem manifolds centralizados, uma série de coisas. Então, a espuma de poliuretano, dependendo da densidade, nós temos densidades baixas que se aproximam da de rocha, ou densidades até de 8 a 15 quilos por metro cúbico, e temos a de células fechadas, que a densidade pode chegar a 60. Essa, especificamente, com densidade 60, ela pode agregar tudo que você tem solto na estrutura. Porque a minha dificuldade, por exemplo, na outra casa, era quando eu precisava alterar algum circuito elétrico, depois de 10 anos de construção, eu percebia que todos os conduítes flexíveis estavam ressecados. A primeira tentativa de mudar o circuito, eu perdi o conduíte dentro da parede ou dentro do fogo. Mas, Zé Raimundo, eu acho que, assim, vale a pena, para o pessoal que está nos ouvindo, entender as coisas lá do primórdio do uso do poliuretano, por exemplo, na parede. Para quem nunca ouviu falar, né, esse negócio de wood frame, steel frame, vamos lá, pessoal. São estruturas leves de aço ou estruturas leves de madeira. Então eu faço uma espécie de gaiola. Essa gaiola de perfis, essa gaiola de caibros que eu faço, ela tem muito mais câmara oca do que a alvenaria. Quando a gente pega uma alvenaria de bloco,
lá dentro, né, tá oco. O bloco é vazado, o tijolo furado, né, é o nome dele, furado. Só que o material mineral, ele tem uma maior facilidade de absorver umidade, porque ele é poroso, né? Então, assim, se tiver uma umidade no ar maior, a argamassa, a cerâmica, ela acaba absorvendo. E por que tem umidade, pessoal? O ar, quando está quente, cabe mais partículas, cabe mais gotículas de vapor de água lá dentro. Quando a temperatura cai, forma o que a gente chama de ponto de orvalho, forma umidade. Essa umidade, o perfil metálico não vai absorver, vai começar a escorrer lá dentro. E a água escorrendo dentro da construção vai trazer patologia. Então, o steel frame, o wood frame, ele tem muito vazio. Então, eu preciso fazer com que esses vapores ou saiam ou não existam. Então, é o que o Zé Raimundo está falando. Eu vou usar, de repente, um spray de poliuretano lá dentro de célula aberta, quando eu quero que essa umidade, esse vapor, vá embora. E se eu não quiser que tenha vapor lá dentro, eu vou pôr um spray de células fechadas. Eu vou fazer com que não tenha esse ciclo de umidade acontecendo lá dentro e trazendo patologia, tanto para a estrutura como para os revestimentos, internos e externos. E vou ganhar ainda um efeito, né, térmico muito interessante. Por quê? A partir do momento que eu tenho um perfil metálico, eu tenho lata. Lata, com o sol ou frio lá na parte externa, ele vai fazer o que a gente chama de ponte térmica. Ele vai fazer com que a temperatura de um lado acelere para migrar para o outro lado. Se eu tenho lá dentro poliuretano, que é um isolante térmico, essa ponte aí, ela vai reduzir. Então eu vou ter um conforto térmico melhor, vou ter uma durabilidade maior dos materiais que eu usei e ainda vou ter um benefício agregado acústico. Porque quando eu tenho uma camada aqui de revestimento externo, que pode ser uma placa, por exemplo, de cimento, e aqui dentro uma placa de gesso, e aqui um material que funciona como uma mola, na acústica a gente chama de efeito massa, mola, massa. Então vai haver uma atenuação. Então se alguém estiver lá fazendo muito barulho lá fora, vai atenuar demais o ruído aqui dentro. E vice-versa, se eu estiver aqui, né, ouvindo um som alto aqui dentro da minha casa, do meu escritório, as pessoas que estiverem num outro ambiente, seja ele externo ou um ambiente interno, vão ter também um conforto acústico melhor. E o brasileiro não sabe o que é conforto acústico, porque não usa muitos materiais avançados, e o poliuretano é um deles. Nós temos agora uma linha, além da esteira sanduíche, que no Brasil é dominada pelo EPS, nós temos a possibilidade de fazer sanduíche com poliuretano, inclusive incluindo acabamentos externos, já com a placa cimentícia ou intermediário OSB, ou acabamentos internos já com superfície de acabamento interno. Uma coisa interessante é que com uma densidade um pouquinho maior, talvez a gente poderia eliminar o USB com a função de contraventamento, porque o poliuretano é o melhor adesivo do mundo. E aumentando um pouquinho a densidade, ele pode fazer a função de contraventamento, que seria a estabilidade da casa, a ação dos ventos, se me corrija se eu estou errado, e agregar toda a tubulação elétrica e hidráulica que pode estar solta ali, e também conferir a principal função dele, de térmica e acústica, né? Você está correto, Zé, mano. Mas assim, eu acho que ainda tem mais um negocinho bacana para a gente falar sobre isso. Quando eu pegar, por exemplo, um painel de light steel frame ou um painel de wood frame, e eu aplicar lá dentro um poliuretano de célula aberta ou de célula fechada, que eu acho que já deu para vocês entenderem o princípio de preencher, né, essas câmaras, existe um fenômeno em estruturas leves que é a ressonância, né? Faz com que o som, faz com que aquela vibração se espalhe. O poliuretano vai funcionar como um amortecedor. Ele vai fazer com que essa vibração ela se atenue, né? É claro que essa questão do contraventamento, a gente tem que aumentar a densidade até descobrir quanto de densidade ele vai ter para compensar. Mas uma coisa é segura, a ressonância vai ser eliminada. E é um grave problema, porque a ressonância, ela provoca fissura. A ressonância provoca fadiga nos materiais. E numa estrutura leve é muito comum. De repente a pessoa às vezes está numa casa lá, tem drywall, aí ele olha que tem uma fissura ali. Pode ser por vício de construção? Pode. Pode ser por uma questão térmica? Pode. Mas pode ser também por ressonância. Abre porta, fecha porta, bate, abre.
né, os ciclos de uso da edificação. Então, o spray de poliuretano também pode atenuar bastante aí essa questão de ressonância, de vibrações que as estruturas leves têm. Fica fácil conversar, em vez de que ele é um apaixonado também por esse tipo de construção, e eu estou engateando nesse tipo, mas gosto muito desse tipo de construção. E um bate-papo muito didático, agradeço a sua participação, né? E não vai faltar oportunidade de falarmos mais sobre o PU. Claro. Nós vamos falar, inclusive, do Structural Insulated Panels. O Zé Raimundo falou agora há pouco sobre painel sanduíche, né? Pra vocês saberem, ele faz parte desse mundo aí, do Structural Insulated Panels. E lá dentro do CIP, pessoal, a gente tem espumas. O EPS é uma, o PU é outra, o PIR é outra. Então, são o mundo dos polímeros criando espumas. E no Instituto, pessoal, né, nós temos aí 3 braços. Um braço de tecnologia, um braço de educação e um braço de negócio. Para que a gente possa fazer essa transição, Zé, da construção civil, a gente precisa dessas 3 ações. A gente precisa trazer mais tecnologia para o mercado. Então, fica aqui, né, o convite também, a retribuição aí ao convite da Zanatani para estarmos aqui, para conhecer o nosso braço de tecnologia, conhecer o nosso braço de educação. Nós temos pós-graduações, assim, que só nós temos na América Latina, para ensinar o steel frame, para ensinar o wood frame, ensinar o structural insulated panels, são as construções leves, e temos a nossa rede de empreendedorismo. Nós temos que transformar tudo isso no final, pessoal, em riqueza. Pessoal, né, puxa, que legal. Construção industrializada, muito bonito, os pedreiros estão acabando. E como é que eu vou ganhar dinheiro com essa coisa toda? Então, pessoal, procurem aí nas redes sociais o Instituto, www.itie.org.br. Conheçam lá a nossa rede de empreendedorismo, conheçam os cursos que nós fazemos, para que a gente ajude vocês a virem ganhar dinheiro, a evoluírem profissionalmente aqui no mundo da construção industrializada. Você tem alguma estrutura de incubadora para essa área? Nós temos um laboratório de prototipagem, o único da América Latina para edificações. Nós temos essa rede de empreendedorismo, né, uma incubadora de novos negócios. Inclusive, ontem mesmo nós estávamos aí fazendo um aporte numa empresa de IA voltada para projetos. Então, o nosso dia a dia está apoiado nesses 3 eixos, porque a gente entende que eles são complementares. Certo? A pessoa conhece tecnologia, aprende a utilizá-la, gera riqueza, utilizando a riqueza, investe mais em tecnologia, continua estudando, e aí o ciclo da vida da gente, né, que é contínuo, para que a gente possa ter uma vida profissional positiva, que a gente possa agregar para a sociedade, uma sociedade que está em busca, pessoal, de edificações mais inteligentes, mais sustentáveis, mais industrializadas. Porque o que interessa no final de tudo isso, pessoal, é o consumidor. O consumidor tem que estar satisfeito com aquilo que a gente coloca no mercado. Ao colocarmos edificações sustentáveis, tecnológicas, eficientes, inteligentes no mercado, cada vez mais nós vamos ter pessoas simpatizantes por isso, e com isso aí, mais oportunidade para todos nós. Falando em projetos, Gilberto, tivemos um recente desastre aí no Norte Sul. Como é que você vê a reconstrução? Qual é a contribuição da construção industrializada, que precisa ser rápida, né, para devolver a economia para o Sul? Como é que você vê essa transição? Olha, boa pergunta, Zé, irmão. O ITIE, ele também está na presidência da Associação Brasileira de Construção Off-Site Modular, a ABICOM. É uma entidade que reúne as fábricas de edificações e componentes. Eu ouvi direito? Fabricante de edificações e componentes, não é construtora não, é fábrica de edificações. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Tem empresa ligada à ABICOM no Rio Grande do Sul, que já está entregando 500 casas modulares. Ela já começou a entrega, em 90 dias ela vai entregar 500 casas, em lotes de 10 casas, que saem de fábrica em um único módulo, que tem lá a cozinha, com o banheiro e um quarto conjugado para a sala. Então, uma casa temporária não porque ela vai ser descartada, temporária porque ela vai ser colocada no terreno provisório. A hora que a prefeitura tiver feito a urbanização no outro local, vai pegar a casa e colocar no lugar definitivo. Então, já estamos atuando. Tem empresas também ligadas à ABICOM que estão fazendo casas, 500 casas em light steel frame. Agora,
No canteiro de obras, o gargalo é mão de obra. Então, para que a gente possa acelerar o Light Steel Frame no Rio Grande do Sul, eu sugiro que a gente atue junto às instituições técnicas de ensino para capacitar o pessoal de maneira adequada. O Light Steel Frame, pessoal, ele não é só aquela divisória de gesso acartonado ou drywall, é muito mais sofisticado. Então, a gente precisa capacitar as pessoas e fazer projetos que simplifiquem essa introdução, para evitar patologia. Mas, além do Light Steel Frame, nós precisamos lembrar que o Rio Grande do Sul é conhecido por muita floresta de conífera. Então, também acho que lá no Rio Grande do Sul, tudo que está acontecendo vai dar um avanço aí no Light Wood Frame, por conta de um recurso natural que é predominante no sul do país. Me surpreendeu, Gilberto, favoravelmente a capacidade de reação do brasileiro refletida no empreendedorismo e na técnica e didática de vocês. Você acha que é o representante dessa didática e de expressão? E pode contar com a Zona TN em sistemas de sanduíche, de pulverização, de isolação, para qualquer coisa estamos aí para uma parceria ótima, né, nesse projeto. Ficam abertas aqui as portas, como eu disse, né, do Instituto, da faculdade, da rede de negócios, da associação, para que a gente possa ir construindo essa ponte do mundo dos compostos, do mundo dos polímeros, para a construção industrializada. Você vai ter que vir mais vezes aqui, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde para todos.